O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga do podcast Meio Campo. Eu sou Leandro Amin. Olá, estou ao lado de Bruno Bonsante, Leandro Stein, Felipe Lobo. Hoje sem Matias Pinto. Hoje é dia 13 de maio de 2024. Felipe Lobo, dá para chamar eu aprendi com você esse termo, né? Acompanhando seu canal no YouTube. Esse é um podcast produto Triple A? Boa tarde. Boa tarde. É um AAA, né? É total um AAA. A gente espera que seja, pelo menos. O preço não é de AAA, né? Essa é uma coisa importante. A gente não cobra assinaturas duríssimas e pesadíssimas dos nossos ouvintes. Pois é, Triple A é um termo do glossário do mundo dos games para você. É o jogo premium, né? Aquele jogo diferente, aquele jogo vendido como um jogo que merece uma atenção especial. Aquela cerveja de 30 conto que você vê é o jogo de videogame Triple A. Na verdade, é só para custar mais caro. Bruno Bonsante, que caiu com o seu Chacarita num grupo com Flamengo, Vasco da Gama, Nacional de Medellín, mas não perdeu o bom humor e veste uma camisa do Sankt Pauli. Tudo bem com você? Tudo bem, eu tô me sentindo parte da campanha do acesso do São Paulo, porque no começo da temporada eu fui lá na lojinha e paguei pelo menos ali, ó, 1/10 de uma semana do lateral esquerdo reserva. Eu deixei lá na lojinha, comprando coisas para mim, para os amigos. Então, de nada para a torcida do time, que agora é o mais forte de Hamburgo. Cada centavo importa, né? Cada centavo importa. O patrocínio master ou a compra de uma caneca é aquela história, né? Sempre tem um tio, né, que fala assim: se roubou 1 milhão ou roubou uma caneta, é ladrão do mesmo jeito. É isso, se comprou uma caneca. E não foi só uma caneca, comprei caneca, vinho, camiseta, boné, faixa, comprei um monte de coisa. Mas andei vendo por aí que a torcida do São Paulo está perdendo laços com suas torcidas irmãs. Depois eu queria estudar um pouquinho melhor sobre isso. Tem a torcida do Celtic e outras torcidas. Tá rolando um estranhamento aí entre a união, a aliança das torcidas libertárias e progressistas da Europa. A gente vai falar hoje sobre o que aconteceu no fim de semana nas ligas pela Europa. A história do São Paulo é uma delas. A gente tem campeões, inclusive, pela temporada. Algumas boas histórias pelo mundão. Enquanto isso, Leandro Stein, pelo Brasilzão, como disse na sexta-feira o Bruno Bonsante, o futebol brasileiro não é capaz de dar um dia de tributo e de descanso à mente das famílias das vítimas do desastre, né? Que acontece, um desastre de dias que acontece no Rio Grande do Sul. Mas a CBF já se prontificou a, no dia 25, fazer uma reunião para ver se dá para conversar sobre alguma coisa, tomar uma... Talvez no fim de junho, lá para julho, a CBF tome algum tipo de decisão, se levar em conta o tempo que demorou para escolher o Diniz, para tirar o Diniz, para tirar a Pia, para escolher o Arthur Elias. Esse é o ritmo da CBF. O fato é que a gente vê o futebol brasileiro, mais uma vez, negando o necessário aos gaúchos. Boa tarde. Boa tarde, olá a todos. Mais uma vez envio minha solidariedade, né, a nossa solidariedade aos nossos ouvintes gaúchos, e é um escárnio que está acontecendo, né? Assim, a CBF marcar uma reunião em caráter de urgência no dia 27, exatamente quando termina, né, o período que a própria CBF decidiu por conta própria aos clubes gaúchos para, enfim, conseguir oferecer outro norte, né? Parece que parece que já está tudo decidido, né? O que vai ser a decisão que vai ser tomada no dia 27 já parece clara. Não é adiar o Campeonato Brasileiro, porque se fosse um tema urgente, realmente a reunião seria agora e não somente no dia 27, né? Então, é um escárnio a maneira como está sendo tratado tudo isso, né? Assim, pensando na questão esportiva, mas também na própria questão humanitária. E desde, assim, dos primeiros dias da tragédia, né, acompanhando de fora, vendo o desespero de tanta gente, uma questão que ficava muito na minha cabeça
é que, além das imagens de destruição que a gente vê, das notícias desoladoras que a gente lê, é que não tem uma data para parar isso, né? Assim, acho que um dos fatores de desespero também a essa calamidade no Rio Grande do Sul é que não tem uma previsão, assim, não existe uma data certa de quando isso vai acabar, né? E hoje o noticiário está falando exatamente de como, de novo, a água está passando dos 5 metros, de novo, como a situação continua crítica, né? Não tem uma perspectiva de melhora tão grande. E, enfim, não existe essa previsão, e as pessoas estão nessa situação desesperadora e trazendo isso, o futebol, como uma tradução, né, assim, um microcosmo de todo esse universo da sociedade. O futebol acaba ignorando, né, o fato de que é uma situação que não tem uma previsão, não tem uma data, não tem exatamente um norte para dizer quando vai acabar, e o futebol se mostra mais uma vez insensível, né, e assim, incomoda muito ver que não existe qualquer tipo de diálogo. Se em outras partes da sociedade, pelos movimentos de solidariedade, existe um diálogo para tentar ajudar o Rio Grande do Sul nesse momento, e os próprios clubes do Rio Grande do Sul estão fazendo sua parte nessa ajuda, né? E tantos exemplos de jogadores que também estão se envolvendo nisso, movimentos ao redor dos clubes estão se envolvendo no resgate, no apoio aos desabrigados, às vítimas. Não existe, né, nenhum tipo de diálogo para saber qual que é o interesse dos clubes gaúchos, o que poderia ser melhor nesse momento. É só uma visão em relação a uma indústria tão abastada como o futebol, sem ter nenhum tato com a questão humana, né? Então, sim, incomoda muito. A gente sabe que o futebol brasileiro tem trocentos problemas, a gente sabe que muitos problemas não são exclusividade do Brasil, mas essa falta de diálogo, essa falta de qualquer tipo de compreensão com a questão humana que esses clubes no Rio Grande do Sul também estão envolvidos, incomoda demais e assim, faz a gente sentir como o futebol brasileiro não tem esse olhar humano, né, no momento em que era mais necessário. É claro que o futebol é uma indústria econômica muito importante, mas eu não compro o argumento de que se ela parar por 2, 3 semanas, que seja, que eu acho que imagino que seria o mínimo, né, que a gente poderia fazer, vai quebrar e vai deixar um monte de gente sem emprego e sem sustento. Eu não acho que isso seja verdade. Eu acho que o futebol, por mais que o futebol brasileiro esteja muitas vezes no fio da navalha economicamente, né, consegue segurar 2, 3 semanas também, tá, dependendo de mecanismos de solidariedade entre os clubes e o que quer que seja, mas é possível parar algumas semanas para lidar com uma tragédia humanitária. A manobra da CBF parece muito clara, né? É empurrar a decisão para um momento em que a questão mais emotiva, né, o clamor público, esteja mais frio, né? Esfriar um pouco a situação antes de tomar, porque aí é mais fácil você decidir não paralisar o campeonato daqui a 2 semanas, talvez, não sei também, do que logo depois da tragédia, do ápice da tragédia, né? Porque é uma tragédia em andamento. Então, me parece que é essa manobra da CBF, o que, como disse o Stein, indica que a decisão que vai ser tomada dia 27 é de não parar. Porque também, assim, por pura raciocínio lógico, né? Se você vai parar o campeonato, é mais urgente parar agora do que daqui a 2 semanas. Então, se você vai continuar o campeonato por 2 semanas e aí você vai decidir parar, não parece fazer nenhum sentido para mim. Então, praticamente o que a CBF fez foi empurrar com a barriga e mais uma demonstração de liderança frágil, né? De uma fraqueza moral da CBF, não que a gente precisasse, né, de confirmações, mas tinha o respaldo do governo, né? O governo pediu 2 semanas de paralisação. Você tem os clubes gaúchos dizendo que não está rolando jogar futebol nesse momento. Alguns outros clubes apoiando, mas também alguns sendo contra, né? Como o Palmeiras se declarou durante o fim de semana, mas não parece que isso vai acontecer e é decepcionante, né? Mesmo para o que a gente conhece do futebol brasileiro e da envergadura moral dos nossos dirigentes, ainda é decepcionante. Eu acho que, na verdade, como vocês falaram, a decisão já foi tomada, né? A decisão foi... inclusive, eu acho que eles são covardes. A CBF é covarde
de não anunciar que a decisão foi tomada. Quando você diz tá continuando os jogos, né? Exatamente. Se você trata uma questão como urgente, e assim, seria... eu acho que é uma questão complexa mesmo. Eu acho que teria que parar, porque quem tem que ser ouvido... Se o Grêmio, Inter e Juventude dissessem que pra eles era mais importante jogar, eu acho que a gente teria que respeitar o desejo desses clubes. Esses clubes têm que ser os ouvidos, e eu também não concordo com o argumento de que se esses 3 votam pra parar e os outros 17 votarem pra continuar, tem que continuar. Porque não é assim. Não é uma situação... Não é pra definir cota de TV, que aí tem que ser é uma questão que envolve especialmente esses clubes. Esses clubes decidiram que precisa parar. Se esses clubes que são os afetados decidiram parar, tinha que parar. Só que a CBF teria que pelo menos ter a hombridade, a coragem, a dignidade de chegar e falar: nossa decisão é não parar o campeonato. No dia 27 a gente vai conversar de novo para ver se essa situação mudou, porque essa decisão foi tomada. Então, e eles passaram por cima do que os gaúchos pediram. Eu não vou entrar nem na questão do governo pedir, porque o mais importante, mais do que o governo brasileiro pedir, eram os clubes. Os clubes pediram. Se você não tá ouvindo seus clubes, o que você tá dizendo é: se acabar o mundo aí, eu não tô nem aí. É isso que você disse. E tá tudo certo. É isso que essa é a posição da CBF. Mas ela não tem nem coragem de anunciar a sua decisão. Porque esse é o comportamento da CBF. Ela é covarde. A gente sabe, e aí, assim, sem nenhuma... Eu sei que eu não gosto da conversa de conspirações sempre a favor dos times de Rio e São Paulo, mas nesse caso é inevitável. Como o Matias falou no último programa, é muito difícil imaginar que uma tragédia dessa acontecendo em São Paulo ou no Rio de Janeiro, isso não fosse afetar o resto do campeonato. Então se trata de política também, política de clubes nesse caso, né? Sim. Assim, só para terminar, Yamin, o que o Lobo disse é muito importante, né, de perguntar aos clubes, porque outros estão falando pelos clubes, né? Tem muita gente que está defendendo a decisão de não parar, dizendo: não, mas é bom para o Juventude, para o Internacional e para o Grêmio continuar jogando, né? Não sei, vamos perguntar para os clubes e ver o que eles dizem, né? E me parece que eles nesse momento não estão querendo fazer isso. E me incomoda que muitas das soluções, elas têm algum elemento de dá para eles se virarem, né? Dá para eles pegarem um ônibus e jogar não sei aonde, fazer de um jeitinho aqui, e eu não acho que esse é a abordagem que a gente tem que ter nesse momento. E se a gente cobra que os clubes se unam em questões extra-campo, seja para organizar uma liga, seja para negociar direitos de televisão, para crescer comercialmente o Campeonato Brasileiro, a gente precisa também cobrar que eles se unam quando são questões humanitárias que estão em jogo. E é só isso que a gente está pedindo aqui, que os clubes não pensem só em si, mas pensem no campeonato como um todo e qual é a melhor solução para o campeonato como um todo. E nesse momento me parece muito claro que essa solução é parar pelo menos por algumas semanas. Quero mandar um abraço especial para o Marcelo Vieira, Marcelíssimo, que está em BH e faz aniversário hoje. Escolheu passar 1 hora do dia de aniversário com a gente. Grande beijo para você, Marcelo. Tá chegando as Olimpíadas, hein? Oh, meu Deus do céu. Heitor Gomes, um abraço para você. Lucas dos Santos, Josenilson Vinícius. Eu adoro o Alisson Pio, viu? Puta, se esse cara ganhar. Aliás, o Esporte Espetacular Domingão fez uma matéria com o Herbert Conceição, que tá louco, cara. Que muqueta no ucraniano, né? Que coisa maravilhosa que foi aquilo. O cara perde o primeiro round, perde o segundo round. Tinha que nocautear para ganhar o ouro olímpico. E não tinha um nocaute numa final de olímpica de boxe há décadas. O cara foi e conseguiu. Absurdo. E Rodrigo assim, Bueno, só para dizer que o ucraniano ele vai tentar de novo e vai pegar o brasileiro cujo apelido é Holyfield, né? Então. Veremos. Veremos. Não vou perder mais uma luta olímpica desse ucraniano, porque é boa lembrança garantida. Valeu, Heitor, Giovanni Lima, Bruno Queiroz. Gente, a lista é grande aqui no roteiro de histórias, e histórias boas, né? De Bolonha a Mbappé, de St. Pauli a campeonato inglês. E eu vou começar por esse último, Bruno Bonsante. A gente vai ter a decisão no campeonato inglês na última rodada. Isso porque o Arsenal conseguiu vencer o Manchester United, o combalido Manchester United,
o pesado, né? A energia pesada desse Manchester United continua no topo, mas tem um jogo a menos. Significa que a Premier League verá o seu campeão só na última rodada. E aí, cara, se você fala isso pro Edinaldo, aqui na CBF, o Edinaldo fala, e a taça? Onde que eu deixo? O conceito de réplica não chegou ainda na CBF. Não. E também é um país pequeno, né? Deixa a taça ali em Birmingham e, tipo, dependendo do que tá acontecendo, você sobe ou desce, né? Mas então, mais uma disputa de título que chega na última rodada, né? Engraçado que, por todo o domínio do Manchester City, não é tão raro assim, né? 2 contra o Liverpool também chegaram até o fim, todas elas a favor do City. De qualquer maneira, vai chegar, né? Mas o City ainda tem um jogo a menos. E aí a questão é curiosa, porque o City vai enfrentar 2 times de Londres, inclusive o Tottenham, e precisa dessas 2 vitórias para não depender do Everton, que não me parece que vai fazer muita resistência ao Arsenal, já está livre do rebaixamento, está respirando aliviadíssimo, né? Porque foi uma temporada muito, muito complicada do Everton, com sequência de derrotas enorme, perda de pontos por causa de problemas financeiros. Então, vai ser um Everton já com a cabeça nas férias e o Arsenal vai para cima com tudo. O resultado que poderia, o confronto que poderia realmente mudar a trajetória dessa briga pelo título era desse jogo contra o Manchester United, né? E, assim, pelos padrões do que o Manchester United tem feito, acho que nem fez um jogo ruim, acho que o Arsenal não fez um bom jogo também, mas mostrou muita maturidade, né? Foi, para não usar o clichê de que foi uma vitória de campeão, blá 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 blá, mas meio que foi, né? Porque foi um jogo em que as coisas que não fluiu tão bem assim, as coisas não funcionaram tão bem para o Arsenal. Foi um time que atacou super bem, mas foi sólido na defesa, encontrou o gol que precisava e soube administrar o jogo para levar a vitória em Old Trafford, que poderia ser uma armadilha muito difícil, apesar da fase do Manchester United. Então, assim, nesse momento, a menos que algo extraordinário aconteça nas últimas rodadas, ganhando ou não o título, me parece que o Arsenal deu um passo à frente no projeto dele, porque na temporada passada perdeu o título com uma queda de rendimento um pouco decepcionante depois de um primeiro turno brilhante. Dessa vez fez tudo o que poderia fazer, né? Brigou até o fim, ganhou os jogos que precisava ganhar e tá pressionando o Manchester City como, sinceramente, só o Liverpool do Klopp conseguiu nessa era Guardiola. Então, se colocar nesse patamar já é uma grande vitória para o Arsenal. E agora, tipo, até um amigo leitor aqui, espectador, né? Eu não tenho mais leitores, agora só tenho espectadores. Perguntou se os times de Londres vão facilitar pro City. É difícil pensar nisso, né? Porque o City meio que atropela todo mundo, né? Assim, então, consegue ganhar do Tottenham e ganhar do West Ham, né? É o que tem feito todas essas rodadas. Assim, todas as brigas que chegaram ao fim, à reta final com o Manchester City nunca vacilou, esse Manchester City, né? O único título que ele perde por nocaute lá no meio do campeonato ainda. Então é um City que não apresentou ainda essa fraqueza nos momentos decisivos da Premier League para perder o título inglês. Pode ser que aconteça dessa vez. O jogo contra o Tottenham é difícil, é um Tottenham que ainda sonha com Champions League, o West Ham é um time forte, mas que vai estar sem muitas pretensões na rodada final, provavelmente se despedindo do David Moyes. Mas a bola agora tá. O Arsenal fez a parte dele, né? Então a bola agora tá no lado do City para ver o que o City consegue fazer. Campeonato inglês. Pois não, Lobo. Diga lá. Não, ia dizer que isso. O Arsenal, acho que mesmo que não vença o título, que é a tendência, acho que é uma campanha para tirar um pouco dessa sensação ruim da temporada passada, como o Bonsa falou. É bem diferente, né? A forma... Existem formas e formas de você ganhar e perder. Então, a forma como o Arsenal deixou de ganhar, né? Acabou perdendo o campeonato na temporada passada, deixou um gosto muito amargo. E eu tenho certeza que mesmo que neste ano perca também, não vai deixar esse gosto, porque eu acho que o Arsenal, inclusive, dá uma sensação de que o time pode fazer de novo, né? É muito difícil, porque a gente vê que acompanhar o Guardiola, os times do Guardiola é muito difícil. São 14 temporadas como técnico, em 11 ele foi campeão nacional, na Liga Nacional. Ele é um monstro, né?
Então é muito difícil, mas acho que tem motivo para se orgulhar sim. E eu, de novo, eu vou repetir algo que agora que o Klopp está se despedindo, vai fazer o último jogo na próxima rodada. Talvez o título mais lembrado dele daqui a 20 anos seja o da Premier League, mais do que a Champions League. Não só porque o Liverpool já é uma potência, já era antes dele uma potência de Champions League, mas porque ele ganhou durante a era Guardiola, que é um feito que parece muito difícil. Sobre Inglaterra ainda, Leandro Stein, vamos dar um pulinho em Liverpool, não para falar do lado vermelho, mas para falar do lado azul, do Everton, e algo que vira assunto no Brasil, porque a gente está falando de 777, o caso 777, uma empresa que mostra cada vez mais não ser digna da confiança das pessoas, né? Um imbróglio acontecendo entre essa empresa de face obscura, porém de bonezinho transado, e o Everton, que, ok, mais uma vez escapa, mais uma vez está bem, mas não parece ter um futuro muito promissor. Bom, essa compra do Everton, ela está se arrastando há muitos meses, né? Porque, enfim, a 777, ela passa por um escrutínio enorme em vários dos países, né, em que ela está envolvida, e a Premier League, pelo menos nesse caso, ela está sendo exemplar, né, na maneira como, enfim, está sendo investigada a 777, está sendo conferida a viabilidade do negócio. Existem várias denúncias contra a 777 por, enfim, meios escusos. Isso travou a venda do Everton, né, que já, assim, pela maneira como o processo estava andando, já poderia ter sido consumada no ano passado, mas, assim, vários casos de suspeitas contra a idoneidade das contas, e existe até um questionamento em outros clubes envolvidos com a empresa, né? Por exemplo, o Hertha Berlim também acabou emitindo notas sobre a questão das contas. Existe uma preocupação muito grande, e o Everton é quem acendeu esse sinal em relação ao que pode ser uma roubada para o clube, né? Ainda mais nesse momento de, enfim, de transição de estádio, de um gasto muito grande para construir um estádio novo, essa dúvida sobre a própria estabilidade financeira do Everton, que gerou punições. Mas nesse momento, diante de tantas dúvidas sobre a 777, parece que o caminho mais viável para a continuidade do Everton, da gestão do Everton, seja evitar essa transferência de donos, né? Então, sim, se do lado esportivo a temporada acabou sendo positiva para o Everton, porque o time entregou até mais do que estava se esperando dentro de campo, e teve uma continuidade relativamente segura na primeira divisão, né? Até em questão da punição, existia um temor genuíno de como o Everton ia lidar com isso, como o Everton ia resistir na primeira divisão, mas a equipe acabou entregando resultados, né, principalmente nessa reta final, e agora a 777 também parece uma página virada para o clube, pensando no que são essas suspeitas e no que é um negócio que, enfim, pela lisura, parece que não vai ter nem a possibilidade de ser aprovado dentro da Inglaterra. Felipe Lobo, quero mandar um abraço para o Gabriel Casnati, que deixou um cafezão para a gente, não está assistindo a gente ao vivo, mas passou para deixar um café. A gente tem um superchat aí, a gente agradece. E eu não sei se é alguma coisa que eu fiz ou que o Bonsa fez para vocês, mas quando a gente tem mais pessoas assistindo do que likes, a gente pensa que é culpa nossa, que a gente fez alguma coisa de ruim para vocês. Ué, tá nos assistindo? Dá o like, cacete. Ô Felipe Lobo, o Como vai dar piada, hein? O Como subiu para a primeira divisão. Quem vai ocupar a vaga que era do Como na segunda divisão não dá para saber, porque tá uma briga de foice no escuro. E eu gostaria um dia de ter um jogo de videogame de briga de foice no escuro. É um jogo que você só fica apertando o botão. Depois você vê se você deu mais foiçada. E a tela toda foiçada. preta, né? Sim. A tela toda preta. Depois vem a pontuação. E aí você vê se você ganhou ou perdeu. Mas tá uma briga de foice no escuro, né? A gente não sabe quem vai cair. O fato é que a gente sabe quem vai passar um verão bonito. É o Bolonha. Que boa notícia, né? E eu vi um jogo e meio do Bolonha, né? Gostei, cara.
Gostei do jeito que joga, gostei do jeito que ocupa, pelo menos o jogo que eu vi com 2 atacantes, um time que ocupa bem, que joga bem por dentro, que tabela. Eu gostei do time, e o torcedor do Bolonha certamente ama esse elenco, porque o Bolonha está de volta à Champions League. Tá de volta e é uma marca muito importante, né? São 60 anos para voltar, né? A principal competição europeia. Bom, de novo, a gente já falou do Thiago Motta. O Thiago Motta foi um técnico já que começou bem no Spezia, fez um bom trabalho, mas o Spezia era um caso muito difícil de se salvar. Ele conseguiu num ano, no outro não. E agora no Bolonha faz um trabalho que certamente será lembrado como histórico. O nome dele está muito quente no mercado italiano, principalmente no Milan, é um time mais falado, mas eu acho que principalmente para o Bolonha vai ser uma temporada de sonho. Vai ser aquela Champions League meio estranha, né? A gente vai se adaptar ainda. Eu não gosto desse formato que não tem grupos, né? Os jogos vão ser sorteados antes por ranking e tudo mais. Eu não gosto, não só porque ele é confuso e tal. Então, vamos ver como vai ser. Provavelmente o Bolonha vai acabar se beneficiando disso de certa forma, porque ele vai entrar um ranking pequeno, então vai ter menos jogos contra os times maiores. Porque a ideia é essa, né? Você ter mais jogos entre os times poderosos e tudo mais. Mas vai ser uma temporada muito legal e eu acho que cria uma atração para o time que é muito importante, até por tudo que o time fez nessa temporada. Tem que ver quem vai conseguir manter, né? A gente falou do Zirkzee, já que faz uma ótima temporada, é um jogador formado no Bayern de Munique. O Thiago Motta é um técnico que a gente falou tá badalado, muito difícil que ele permaneça, mas a gente não sabe, né? A gente achava muito difícil o Xabi Alonso permanecer no Leverkusen e ele ficou, né? Então, vamos ver como vai ser. E sobre o acesso do Como, bom, primeiro o Fábregas se tornou sócio, aí virou jogador e aí virou técnico, né? Ele se aposentou, técnico interino, enfim. Enfim, agora já se especula que ele vai tentar convencer o Jamie Vardy a ir pro Como na próxima temporada. Jamie Vardy, que, claro, já é um veterano. O Leicester sobe, né, para a primeira divisão inglesa. E ele vai tentar convencer o Vardy a jogar na Itália. Seria uma atração interessante, né? Como é uma cidade muito turística na Itália, né? É uma cidade muito procurada e é muito bonita mesmo. É uma cidade conhecida por isso. Então, certamente, assim, é uma atração. É mais ou menos, fazendo uma comparação meio turística aqui, é mais ou menos como jogar em Nice. Nice é uma das cidades mais bonitas da França. É muito conhecida pela costa francesa e tudo. Então, jogar em Nice é muito legal por isso. Você joga numa cidade que é muito bacana, né? Assim, e o Fábrega já falou disso, que ele queria acabar a carreira num lugar legal e foi pra lá. E claro, é porque ele virou sócio do time, e isso que era o mais importante pra ele. E vamos ver como vai ser agora, mas vai ser uma atração. É um time que já esteve na primeira divisão mais vezes, né? Tá retornando. Vai ser um caso interessante de assistir também. O Vardy estava lá, né? Ele foi passear e visitar o time no jogo do acesso. O Vardy foi visitar, foi lá no jogo. Na estica, inclusive. O Nico Rodrigues e o Josenilton Vinícius já se lambuzaram, né? Já perderam as estribeiras aqui, já escreveram. Como subiu? Subiu fazendo ponto? Essa é a piadinha que vai ser impossível, embora o Felipe Lobo não gostaria falando em piadinha, só fazer, né? A gente tem que realmente se divertir com as coisas em rede social. Cada vez que eu vejo alguém se divertindo na rede social, ao invés de odiar alguma coisa ou de se incomodar com a alegria alheia, tá ótimo, né? Mas não percamos de vista que o que o Brasiliense fez com o seu corpo técnico, que o presidente do Brasiliense fez sistematicamente com o seu corpo técnico. Estou falando isso porque o Brasiliense, para quem não sabe, no último final de semana, demitiu o técnico no intervalo e postou nas redes sociais de maneira bem grosseira que assim o fez
E o médico do Brasiliense acabou assumindo temporariamente o posto de técnico, o Brasiliense conseguiu o resultado, né, no segundo tempo. É claro que entra no folclore, a gente se diverte, mas não percamos de vista que esse tipo de coisa não é digna, não é certo. A maneira como foi tratado o técnico do Brasiliense não é digna. Mas eu também dei minha risadinha. Dei boas risadas com essa história. Lucas Rocha, ele tá no México, manda um abraço, ele vive em Toluca, quartas de final do Campeonato Mexicano. Lucas, eu prometo para você que daqui uma semana vai estar no nosso roteiro as quartas de final do Campeonato Mexicano, pelo menos um pouquinho. Mas as semifinais A estão, gente vai pô. falar. Ah, é? Não, eu botei no fim só, mas só comentar rápido das semifinais vai ser É legal, verdade, tá na porque última linha. Tá na tá na última última linha. linha. Mas assim, destaque nas semifinais que vai ter um América e Chivas, né? Que é o maior clássico do México, um baita de um encontro, e o outro. E nas quartas de final, as quartas de final tiveram alguns clássicos, né? Não é um clássico, mas o América conseguiu ter a revanche do Pachuca em relação à Conca Champions. E aí, na outra semifinal, Cruz Azul e Monterrey, o Monterrey passou no clássico regiomontano contra o Tigres, né? Acabou se classificando no clássico contra o Tigres. O Tigres, o Gignac até fez gol nas quartas de final agora na volta que aconteceu nesse domingo, mas Monterrey passou, pega o Cruz Azul, que também fez um clássico citadino ali contra o Pumas nas quartas de final. Ô, Stein, aproveita que você molhou o bico e fala comigo sobre duas histórias cabulosas de fim de tabela. Na Alemanha, mais uma vez, o Colônia conseguiu vitória no final. No caso, União Berlim vacilou feio, tomou uma virada que não podia, porque era confronto direto, né? Agora o Colônia está 3 pontos atrás do União Berlim, não para escapar do descenso, mas para escapar do descenso direto e ir para os playoffs. Isso faz com que a última rodada seja promissora e o União Berlim tem como escapar, porque 2 pontos acima dele está um mais. Vai ser isso que vai acontecer na última rodada do campeonato alemão. Já na França, o Lyon conseguiu uma reação inacreditável. Então, se você puder condensar em um comentário essas duas zonas das degolas, eu te agradeço muito. Bom, sobre a Bundesliga, a gente vai entrar na última rodada e esse confronto da penúltima rodada que aconteceu entre Colônia e União Berlim era decisivo, né? O União Berlim não só poderia se livrar do risco de rebaixamento, mas também decretar o rebaixamento direto do Colônia. E aí acontece a loucura, né? O jogo foi em Colônia, o União Berlim chegou a abrir 2-0, mas aí o Colônia vira e assim vira de uma maneira espetacular, porque o gol do empate sai aos 42 do segundo tempo e o gol da virada sai aos 47 do segundo tempo. Ainda é uma situação muito difícil. O Colônia está 3 pontos atrás, só que está num saldo alcançável em relação ao União Berlim, e ainda tem alguns times um pouco ameaçados, né, em relação não ao Colônia, mas em relação ao União Berlim, essa zona dos playoffs de acesso, né? E no caso vai pegar o Fortuna Düsseldorf, que fez uma boa campanha na Copa da Alemanha. O Mainz teve uma vitória essencial nesse final de semana, que foi contra o Borussia Dortmund, né? Aproveitou o Borussia Dortmund de ressaca e venceu por 3-0. E o Bochum ainda tem um risco possível por saldo de gols, né? Tomou uma goleada do Bayer Leverkusen, mas o Bochum já vinha se livrando por alguns bons resultados recentes, inclusive um 4-3 contra a Union em Berlim, né? Então, nesse momento assim da reta final da Bundesliga, tudo conspira contra a Union Berlim, que mudou de técnico, o novo técnico não deu jeito do time, jogadores importantes saíram no meio da temporada, como o Geraldo Becker, e o time parece sem rumo, né? Então, até pelo peso dessa derrota para o Colônia, a União Berlim fica com um sinal de alerta imenso ligado e vai ter um jogo relativamente difícil na rodada final, porque pega em casa o Freiburg que ainda tem chance de se classificar para as Copas Europeias, e é um jogo emotivo também para o Freiburg, porque é um jogo de despedida para o Christian Streich, né, que é o treinador histórico do Freiburg, que vai deixar o clube. O Colônia também não tem um jogo tão fácil, porque pega fora de casa o Heidenheim, que faz uma temporada surpreendente nessa estreia na primeira divisão, e inclusive ainda tem chance de classificação para as Copas Europeias, né? Até dependendo
da configuração das classificações a partir do que acontecer na final das Copas Europeias, sobretudo em relação ao Borussia Dortmund. Então acaba sendo uma rodada aberta, né? O Mainz pega fora de casa o Wolfsburg e o Bochum pega fora de casa o Bremen. Aí são dois times da parte inferior da tabela, mas sem riscos nenhum, né? Sem riscos, sem interesse nessa rodada final. Vai ser uma verdadeira loucura, e com um olhar para o Union Berlin, justo na temporada que faz a estreia na Champions, né? E vinha de temporadas crescentes na Bundesliga, tem esse risco real de voltar para a segunda divisão. E no campeonato francês, o Lyon passa longe do risco de rebaixamento, né? A gente lembra como foi aquele começo caótico de campeonato, com agressão, com a questão do grosso, com torcedores indo cobrar o elenco, com rusgas, com Aulas fazendo acusações contra o John Textor, tudo parecia muito bagunçado no Lyon. E aí a equipe, assim, no momento de desesperança, no momento em que parecia que ia ter que se acostumar a lutar contra o rebaixamento, consegue essa guinada, sob as ordens de um treinador que não tem muito cartaz, né, o Pierre Sage, acaba conseguindo essa guinada no Lyon, e o que era uma temporada de lutar contra o rebaixamento, né, de tentar sair da lanterna, que era a preocupação do Lyon em certos momentos. O time foi tão bem que agora está na 7ª colocação, está na beira aí de brigar por zona de vaga europeia, e só está fora pelos critérios de desempate, né? Está com os mesmos 50 pontos do LAN, então existe essa possibilidade do Lyon se classificar para as Copas Europeias de uma maneira inacreditável, né? E com uma boa sequência de resultados, algumas vitórias de muito peso, né? Em jogos malucos. Por exemplo, nesse último mês, o Lyon conseguiu ganhar do Brest de 4-3, Brest que está indo para a Champions, né? Conseguiu ganhar de 3-2 do Mônaco, que é o vice-líder e que é outro time matematicamente já garantido na Champions League. Conseguiu ganhar de 4-3 do Lille, que é mais um time que vai disputar a Champions na próxima temporada e que vem de uma boa temporada europeia, né? Então, resultados muito expressivos do Lyon, que demorou a acordar. Estava claro assim no início do campeonato que, pelo elenco que o Lyon tinha, não era um time para estar em todo esse caos. Demorou para corresponder, mas quando conseguiu corresponder, teve uma série de resultados muito melhor, e deixa até a impressão que, se tivesse acordado antes, ou se tivesse acordado desde o início do campeonato, poderia ser um time para brigar por coisas maiores, né? Não só Champions, mas assim, considerando que Lyon está 20 pontos atrás do PSG, não é tanta coisa assim, até pela estagnação inicial do Lyon, talvez desse até para ser o principal incômodo do PSG nessa temporada. O Bruno Bonsante, como punição por você ter escrito dia desses que a novela Mbappé é a mais chata da história do futebol, eu disse. Eu não escrevo mais, eu só digo as coisas agora. Eu vou te punir, então, mas é pelo bem do tempo do programa, a gente tem bastante coisa. Então, como você acha essa a história mais chata do futebol, você, por favor, em 1 minuto, fale sobre Mbappé, que ganhou mosaico, mas também ganhou vaias na sua despedida do Parque des Princes, né, o Parque dos Príncipes, porque ele anunciou que vai embora do Paris Saint-Germain. Assim, acho que vale fazer uma diferenciação também de que a novela foi chata, mas a história do Mbappé no Paris Saint-Germain foi uma história bonita, importante, né? Que é um cara da periferia dos subúrbios de Paris, que se tornou um dos melhores jogadores do mundo, defendendo o Paris Saint-Germain, se tornou o maior artilheiro da história do Paris Saint-Germain com uma velocidade assustadora e marcou, né, sua passagem pelo Paris Saint-Germain com vários troféus, embora não tenha conseguido o principal deles. Mas eu acho também que receber a despedida dele com vaias e comemorações é justo, porque a passagem dele não é nem pela questão do fracasso esportivo de não ter conseguido conquistar a Champions League, e a questão, na verdade, não é nem não ter conquistado a Champions League, é que não passou muito perto, né, tirando uma final na temporada da pandemia. O Paris Saint-Germain não foi um time super competitivo na Champions League durante toda essa empreitada, que começa com o Mbappé e o Neymar chegando ao Paris Saint-Germain ao mesmo tempo.
Mas acho que o Mbappé não tratou o PSG com muito respeito nos últimos anos, na minha opinião, né? Acho que manteve o clube refém em mais de uma vez, né? Em renovações de contrato, com um trabalho muito bem eficiente na imprensa de vazar o que ele estava pensando em fazer, do que ele não estava pensando em fazer, forçando a mão do PSG para ganhar aumento de salário, para ganhar mais poder dentro do clube, e até certo ponto todos os jogadores fazem isso. Acho que o caso do Mbappé passou um pouco do ponto, né? O desejo dele de jogar no Real Madrid é sabido há muito tempo, e acho que ele fez muito pouco para amenizar um pouco isso, dizer, o Real Madrid é um clube grande, mas tô feliz no PSG, o PSG é meu clube, é o clube que eu sempre torci, whatever, mas assim, acho que ele deixou essa história correr muito mais do que deveria, porque ele quer ir para lá, né? Foi muito sinceros, ele quer ir para lá. E acho que me parece, talvez, que ele não foi ainda, porque talvez o Real Madrid não estava realmente em condições de contratá-lo, ou ele queria tentar mais uma vez, ou duas, ser campeão da Champions League pelo PSG. Então eu entendo perfeitamente que num momento de despedida, a torcida do Paris Saint-Germain está dividida entre o que o Mbappé fez pelo Paris Saint-Germain, que foi muita coisa nos anos que passou lá, e um certo incômodo pela maneira como o Mbappé se portou nessa questão da renovação de salário, nas possíveis saídas, e como ele conduziu todas essas novelas que foram, sim, muito, muito insuportáveis. Felipe Lobo, entre os acessos interessantes, importantes em vários países que a gente viu nesse último fim de semana, eu já citei agora há pouco o Como, citei um pouquinho mais cedo, graças à camisa do Lobo, o São Paulo. Então nós temos duas histórias aí que a gente mais ou menos tocou, mas o Holstein Kiel na Alemanha a gente não falou sobre, o Deportivo La Coruña, que voltou não para a elite, mas da terceira para a segunda divisão e fez muita festa, é outro assunto que merece olhar. Então, queria te ouvir sobre esses outros acessos de relevo em vários países da Europa. Falar rapidinho do Deportivo, que o Lucas Pérez, para quem não lembra, é aquele jogador do Arsenal, que jogou no Arsenal também, mas enfim, é muito ligado ao Deportivo, abriu mão, né, de jogar na primeira divisão, na segunda, para jogar no Deportivo lá na terceira. Foi importante para esse acesso. O Deportivo tá numa draga desgraçada nos últimos anos, né? Não consegue sair da terceira divisão. Finalmente conseguiu subir para a segunda. É importante porque é um clube muito ligado à nossa memória afetiva e aos brasileiros, né? Que jogaram por lá. Portanto, a gente tem uma lembrança, né? A gente chama inclusive de La Coruña, né? Eles chamam lá de Deportivo. A gente se acostumou aqui no Brasil a chamar de La Coruña. É um time importante. Eu acho que a história é boa até. O nosso roteiro traz aqui, que o Stein colocou, que eu acho uma história fantástica do Roda comemorando erroneamente o acesso, mas quem subiu no fim foi o Groningen. Essa é uma história muito boa, porque a gente vê isso acontecer, né? Nos finais de jogos, fica aquela coisa de precisa de pouca coisa, a diferença às vezes é muito pouca, e aí é uma história, no mínimo, curiosa, né? O Roda comemorando e aí não subindo, né? E, enfim, tem o Auxerre, campeão de volta, campeão da francês, que volta para a Ligue 1. O Saint-Étienne, que é um dos grandes times, time do Platini, né? Durante algum tempo tá brigando ainda pelo acesso. Enfim, tem umas histórias boas, mas eu não falei do Holstein Kiel, porque eu acho que o Stein fez um fio muito bom. Eu acho que ele conta melhor essa história que eu, porque essa história é bem boa. O Holstein Kiel, assim, é um clube muito tradicional, né? Ele chegou a ser campeão alemão uma vez, chegou a ser 2 vezes vice-campeão alemão, mas no tempo em que o campeonato alemão ele era regionalizado, né? O campeonato alemão até 62, 63, ele era como se fosse a Taça Brasil, né? Os campeões das competições regionais disputavam uma fase final no formato de Copa e aí definia o campeão alemão. Era um clube muito tradicional, assim, era o clube que geralmente batia de frente com o Hamburgo no norte da Alemanha até na década de 30, assim, chegou a disputar as fases finais do campeonato alemão nos anos 50, disputou pela última vez em 54, mas quando teve essa transição do campeonato alemão no formato antigo para a Bundesliga, ele acabou sendo remanejado para a divisão de acesso,
quase subiu em 65, que foi uma temporada em que quem subiu foi o Gladbach, né? E o Gladbach subiu para ser uma potência da Bundesliga logo depois, ali na virada dos anos 60 para os anos 70. E depois disso, o Holstein Kiel foi um time de principalmente terceira, quarta divisão, ainda revelou o Kopk, né, o goleiro da seleção alemã nos anos 80, mas era um time longe assim dos holofotes, e aí existe um crescimento, especialmente desde a última década, quando o time consegue o acesso na terceira divisão, depois para a segunda divisão, e nessas últimas temporadas o Holstein Kiel era um time que parecia no jeito para conseguir fazer essa estreia na Bundesliga, né? Voltar para a elite do campeonato alemão depois de 70 anos, como aconteceu. Chegou a disputar 2 vezes os playoffs de acesso, mas acabou perdendo. Teve vez também que estava na zona do acesso direto até a última rodada e deixou desperdiçar a oportunidade, e agora conquista esse acesso com muitos méritos, né? Um clube que, além das campanhas na segunda divisão, chegou a eliminar até o Bayern de Munique do Hansi Flick na Copa da Alemanha. E um dado bastante interessante é que é o clube mais ao norte da história da Bundesliga, né? Da história do campeonato alemão também, se a gente for considerar essa fase prévia, porque ele fica bem numa região quase na fronteira com a Dinamarca, é uma região em que ele chegou a ser até disputado entre os dois países. Houve um plebiscito na década de 20, então tem essa particularidade toda. E aí, para falar assim, é simbólico, né, que um dos clubes históricos do norte da Alemanha suba, o maior clube da Alemanha, do norte da Alemanha, é o Hamburgo. O Hamburgo vai passar mais uma temporada na segunda divisão, né? E essa temporada foi até fraca em relação ao que o Hamburgo vinha fazendo na segundona, porque geralmente ele perdia fôlego no final e acabava na quarta colocação ou nos playoffs de acesso. Dessa vez não conseguiu nem disputar até o fim esse acesso, e quem sobe é o São Paulo, né? E aí o São Paulo, acho que tem uma história interessante, porque é inédito o São Paulo estar na primeira divisão com o Hamburgo na segunda, né? Ao longo de toda a história do clássico, o normal é o Hamburgo estar muito acima do São Paulo, né? O São Paulo raras vezes ficou à frente do Hamburgo dentro do campeonato alemão, tanto que a última vez que isso tinha acontecido foi em 54, né, numa tabela de liga do campeonato alemão, e isso era numa liga regionalizada. Desde que o Hamburgo caiu para a segunda divisão, o São Paulo conseguiu ter um retrospecto de resultados que não tinha há décadas contra o Hamburgo, né, de resultados positivos, de vitórias, e enfim, o São Paulo, nessas últimas temporadas, já tinha flertado algumas vezes com acesso e consegue dessa vez com uma campanha muito soberana, né? E aí fica os méritos do técnico, né? O Hüseler, que é um treinador de apenas 31 anos, que assumiu no meio da temporada passada, quando o São Paulo só não estava na zona de rebaixamento por conta do saldo de gols. E aí ele conseguiu uma guinada que aproximou o time da zona de acesso, mas não conseguiu, né? O São Paulo foi quinto colocado na temporada passada, e nessa temporada o time teve um desempenho muito consistente, né? Conseguiu ser bastante competitivo, é um elenco com vários jogadores até de seleção. O capitão de São Paulo e grande personagem foi o melhor jogador da campanha, e é um cara muito identificado com essa questão política e social do clube, é o Jackson Irvine, né? O jogador da seleção australiana que fez uma boa Copa do Mundo, fez boa Copa da Ásia. Ele é o grande rosto do São Paulo, e um elenco bom, assim, um elenco que dá margem, se conseguir preservar alguns jogadores, ele vai ser competitivo na primeira divisão. E no caso do Holstein Kiel, só para destacar o nome, eles têm o Lewis Holtby, né, que é um cara que, para quem lembra, ele chegou a ser uma grande promessa das seleções de base da Alemanha, passou pelo Tottenham, mas não deu certo na carreira, e agora consegue talvez o grande momento dessa história dele, né, dessa trajetória. Ele acaba sendo a liderança do Holstein Kiel, que consegue o acesso inédito para a Bundesliga. Este é o podcast Meio Campo. Toda segunda e toda sexta-feira a gente está aqui com uma edição nova. A gente já falou, então, de vários dos acessos.
Vamos falar de campeões um pouquinho, o Felipe Lobo? Por exemplo, Dinamo de Zagreb, por exemplo, Ludogorets, por exemplo, Shakhtar Donetsk. Esses são os times que renovaram os seus prêmios, né, os seus títulos de campeões nacionais, respectivamente em Croácia, Bulgária e Ucrânia. Que tal para você? A gente tem outros campeões, inclusive na Arábia Saudita, o time do Jorge Jesus arrebentou a boca do balão. Queria um resumo seu aí dos campeões. O Xerife não é mais campeão, né, da Moldávia. Esse é um caso curioso, porque ele ganhou 8 vezes seguidas, agora deixou de ser o campeão. O campeão é o Petroclub Hincest, ou Incest, não sei exatamente como é. O importantíssimo campeonato saudita teve o Al Hilal campeão, mas assim, acho que o mais importante disso é que ele atropelou, né? Se esperava que o campeonato fosse um pouco mais equilibrado pelos investimentos nos 4 grandes ali, enfim, nos 4 times que ganharam dinheiro do petróleo do governo, mas no fim o Al Hilal sobrou sem o Neymar, né? Vamos lembrar que o Neymar jogou pouquíssimo, né? Para variar, mantendo a tradição que ele tem nos últimos anos de jogar pouquíssimos jogos por temporada pelo seu clube. É um título do Milinkovic-Savic e do Mitrovic, principalmente, né? Acho que comeram a bola nesse campeonato saudita, que foi um super emocionante, super legal, a 5ª melhor liga do mundo. Uhul! Super, é o futuro do entretenimento, né? A gente ouviu uma vez. Graças a Deus isso não aconteceu, né? Graças a qualquer coisa, não sei também se foi, né? Enfim, mas de qualquer forma, acho que é importante de ressaltar isso. Os caras que levaram a sério, né? Foram pra lá e fizeram o time jogar e ser importante e tal. Mas na Liga dos Campeões da Ásia não teve saudita comemorando nada, né? Porque na Champions Asiática, Yokohama F Marinos saiu vencendo o Al Ain de virada. Então os japoneses são sempre fortes, né? Na Liga dos Campeões da Ásia. E mais uma vez aí abrem a final com um jogo, com uma virada. Importante lembrar que a Champions Asiática parou com essa bobagem que a gente copiou da Europa, achando que era legal, de fazer final em jogo único. Eles chegaram a fazer um tempo durante esses últimos anos e parou com isso porque era uma coisa que fazia mal pro campeonato. Como faz aqui também. Ninguém não precisa copiar a Europa para ser bom. Você tem que entender se faz sentido para você. Para nós, sul-americanos, eu acho que não faz, nunca fez. E os asiáticos perceberam que é possível fazer um jogo com ida e volta e ser bem legal, ser importante. Então fica aí a dica para a Conmebol parar de querer copiar a Europa sem raciocinar antes se isso faz sentido, né? Então os japoneses podem voltar ao Mundial de Clubes aí com o Yokohama F Marinos. E aí sobre o Al Ain, que dos times do Oriente Médio, acho que não se imaginava os sauditas chegando com tudo e no fim não vai ser um time saudita, não foi um time saudita na final e agora vai ter que vencer o jogo de volta para ter chance de título. Assim, só falar da decepção, né? Porque o campeonato croata tem vários times que são legais, mas o Dinamo de Zagreb tem um domínio muito gritante, né? E essa temporada parecia que poderia ser diferente, porque em certos momentos quem liderou foi o Rijeka, em outros momentos quem liderou é o Hajduk Split, que é o grande rival do Dinamo de Zagreb, né, e que tem uma tradição imensa, tem uma torcida muito engajada que salvou o clube de problemas financeiros recentemente, voltou a conquistar a Copa da Croácia, mas na Liga é muito difícil, né, até sim, o domínio do Dinamo de Zagreb também é perpetuado pelo dinheiro dos jogadores revelados, né, isso acaba fazendo uma grande diferença, e também da Champions League, né, de participações costumeiras na fase de grupos, nas Copas Europeias. O Hajduk até conseguiu repatriar alguns jogadores veteranos, alguns nomes históricos, para tentar, né, ter um gás, até o Perisic, que
machucado, acabou voltando para o clube para tentar ajudar na reta final. Isso não acabou acontecendo, né? E no caso da Bulgária, não foi dessa vez que o Ludogorets perdeu, né? A maior hegemonia do futebol europeu na atualidade. Na temporada passada ele até flertou com essa perda de título, mas acabou sendo bastante dominante. E no caso do Al Hilal, assim, além dos sérvios, né, que o Bonsa falou, o Malcom também fez um campeonato muito positivo, né? E os sauditas, quem acabou se destacando e que não é nenhuma surpresa, é o Salem Al Dawsari, né, que a gente falou muitas vezes em muitos programas aqui, em época de Copa do Mundo e tudo, que era o cara antes de todas essas contratações do Al Hilal, né? Era o cara mais identificado com o clube, era o cara que tantas vezes decidia a Champions Asiática, continuou mostrando esse alto nível, né? É um cara que ainda consegue se encaixar no meio de tantas estrelas, ele consegue se mostrar protagonista, então fica também como um destaque, né? No meio de todos esses caras, é um cara que corresponde em alto nível. Só para dar o número do Zagreb, é 17 títulos em 18 anos, né? É um domínio absurdo demais mesmo. Para uma liga só, perdeu por Rijeka, né? Só o título em 16, 17 e o Zagreb foi vice-campeão. Então, realmente, é um domínio muito, 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 muito grande. E na Arábia Saudita, falando um pouco a sério, né? Acho que a questão não é nem a vantagem que o Al Hilal teve em relação ao Al Nassr, que foi o segundo colocado, e que não tem um time assim muito pior, né, do que das contratações que vieram, né, o outro que levou jogadores de um nível muito alto, né, o Mané e o Cristiano Ronaldo estão lá, além do Laporte e tal, mas acho que o Jesus também, assim, antes da chegada do Galhardo, era o melhor técnico desses quatro clubes que receberam investimento do governo. Agora o Galhardo tá no Al Ittihad, que teve uma temporada muito complicada também, né? Tretas com o Benzema, e foi o time que não investiu tanto em taxa de transferência, né? Trouxe jogadores que estavam mais livres no mercado. Então, assim, não surpreende o título do Al Hilal, mas acho que ficar mais de 20 pontos do terceiro colocado, pelo investimento que houve nesses quatro clubes, é bizarro que tenha tido desempenhos tão diferentes assim no Campeonato Saudita. A gente tá indo embora, tá? O podcast Meio Campo volta na próxima sexta-feira. Um girinho final bem rapidinho. Começo com você, Leandro Stein. Um beijo, tchau, tchau. Um beijo. Só para aproveitar e corrigir uma informação, falei de 70 anos de volta do Holstein Kiel à primeira divisão, considerando o campeonato unificado, são 67 anos. Acabei confundindo com a data relativa ao São Paulo, mas só isso mesmo. E assim, destaque final para o Leverkusen, né, que tem essa possibilidade agora de conquistar o título invicto da Bundesliga, né? Pelo menos, assim, se perder nessa rodada final contra o Augsburg, pelo menos ele iguala o recorde de menos derrota na história do campeonato alemão, que é uma derrota só. E curiosamente, as duas vezes em que o Bayern de Munique sofreu uma derrota só na história do campeonato alemão, a derrota aconteceu contra o Bayer Leverkusen, né? Então, o Bayer Leverkusen pode ser um campeão invicto inédito, porque às vezes que o Bayern não conseguiu, quem atrapalhou isso foi exatamente o Bayer Leverkusen, a última vez em 2012, 2013, que era o time do Jupp Heynckes, e ainda no primeiro turno o Bayer Leverkusen conseguiu ganhar do Bayern de Munique por 2-1. E aí, assim, exaltar a maneira como os caras estão jogando, né? Não tiram o pé. Tudo bem que esse jogo era contra o Bochum, teve uma expulsão logo no comecinho, o 5-0 não é nada surpreendente, mas assim, a fome de bola dos caras para ganhar todo o jogo é um negócio que merece ser exaltado, e não à toa tá quase completando um ano sem sofrer qualquer derrota, né? 50 jogos de invencibilidade, um número inédito nas grandes ligas, um número que pode igualar clubes até de ligas menores, né? E do início do século passado, é muito grande que faz o Leverkusen. Um beijo para você, Felipe Lobo, o moço que está visitando Singapura, né? Vejo pela janela da tua casa aí que você foi para dar um pulinho em Singapura. Espero que seja para um congresso, para definir coisas, né? O Edinaldo está na Indonésia, tá hoje na Indonésia, quinta vai ter um congresso, quinta-feira a gente vai descobrir se a Copa do Mundo feminina vai ser no Brasil ou não.
Mas legal, gostei do visual aí, Lobinho. Até mais. Não, tem que falar pro Lobo tomar cuidado, porque parece o cenário do Streets of Rage, né? Não sei se é. É verdade. Stein manja muito, né? Não é só história de futebol e de TV. O Stein manja, né? É o cenário de Streets of Rage. Eu coloquei pra quem tá assistindo você que tá no YouTube e não tá vendo, eu coloquei um cenário atrás do Streets of Rage, que o Stein bem identificou, porque a minha casa está uma completa bagunça, eu estou arrumando. E este é o último programa que eu estou gravando aqui nessa casa, né? Eu vou mudar de casa. Inclusive, serei ausência no nossa edição de sexta, porque sexta-feira justamente é o dia que eu estarei fazendo a mudança, então não vou conseguir participar do programa. Na segunda estarei já na casa nova. Espero que com algum não tão caótico quanto está aqui. Aí eu tive que colocar esse cenário aqui, porque tá cheio de caixa aqui atrás, então eu tirei aqui o cenário. O pessoal já fala que é um pouco bagunçado aqui, né? Quando tá arrumado, imagina quando tá bagunçado, né? Então eu tô fazendo isso e estarei... vou gravar diretamente da aprazível Limeira, terra da Inter. Inclusive um cara que é de lá, que é nosso ouvinte, eu conversei com ele e ele já me falou que, né, vai me levar, trabalha com a Gabi lá na empresa e vai me levar na loja da Inter, porque ele é sócio da Inter, da Inter de Limeira. Ele falou, não, tem umas promoções de camisas antigas da Inter lá, aquelas camisas que é bom, sem patrocínio, então eu já vou com ele. Então em breve estarei gravando com a camisa da Inter de Limeira também. Vou ter outra Inter pra gostar, né? Já que eu vou estar lá do lado do estádio Major Levi Sobrinho. E vou esperar Leandro Amin e Leandro Stein, se eles forem na visita do São José, estarei recebendo vocês com um churrasquinho lá em casa. Valeu. Vamos ver se o São José não vai estar eliminado já quando tiver esse jogo. Acertar o gol, pelo menos. Se o São José não tiver acertar o gol em alguma rodada, já começo a me entusiasmar para ir para Limeira. Beijo, Bruno Bonsante. Até sexta. Um beijo. Os 3 rebaixados da Premier League estão determinados, né? A menos que aconteça algo muito doido. É só a segunda vez na história da Premier League que os 3 que subiram são rebaixados. A outra foi em 97 e 98, mas houve 12 vezes que 2 ou mais dos promovidos foram rebaixados e 6 aconteceram nas últimas 12 temporadas. E a média de pontos dos 3 últimos colocados vai ser a menor de todos os tempos, né? O que é um sintoma de um problema da pirâmide do campeonato inglês, que é essa transição da Championship para a primeira divisão. E o que me chamou a atenção nesse caso, nessa temporada, não é nem que não deu certo, mas é que 2/3 dos promovidos nem tentaram, né? O Burnley ainda tentou, não conseguiu, até pelo estilo de jogo do Kompany, que já era uma preocupação quando subiu, né, se ia dar certo na Premier League e tal, mas o Luton Town e o Sheffield United mantiveram times muito de Championship, não fizeram grandes investimentos, e em parte eu imagino porque quando outro fenômeno que está acontecendo em paralelo ao das dificuldades dos clubes que sobem ficar na primeira divisão, bom, na temporada passada os 3 tenham permanecido, que quando os clubes voltam para a Championship, eles dominam, né? Isso tem acontecido com muita frequência. Então, de novo, o Leicester caiu e subiu com muita facilidade, embora tenha sido um rebaixado estranho. Mas é possível você imaginar que, assim, beleza, eu vou subir, não vou gastar o dinheiro, eu vou guardar, vou tentar desenvolver meu time de novo na Championship, aí eu subo de novo, ganho mais um dinheirinho, volto, subo e tento fazer ali um desenvolvimento mais de médio prazo para conseguir ficar na Premier League quando eu subir mais preparado, né? Mas numa temporada em que o Nottingham Forest e o Everton tiveram pontos deduzidos, no fim o rebaixamento foi resolvido com uma rodada de antecedência. E até sexta-feira. Valeu. Até sexta-feira a gente está de volta. Visite nossa cozinha em central3.com.br e siga a gente nas redes sociais. A gente fica feliz de ter você por perto. Tchau.